Você viu que hoje o versículo do dia se encontra no livro de Romanos, Romanos capítulo 10, verso 9. O título da ministração de hoje é o poder da língua. E diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Deixa eu trazer até outra versão desse mesmo versículo, porque esse é um versículo que ele fala sobre o confessar, sobre o falar a palavra de Deus. E é em cima disso que a gente vai falar hoje. É comumente falado, né, que a gente deve ter cuidado com o que fala e coisas nesse sentido. E hoje é onde vamos, aqui na versão, em outra versão, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, ou na mesma versão NBI, vamos ficar nela mesmo? A gente não está perdendo tempo, não está perdendo o nosso time. Para o pessoal que está fazendo pedido de oração aqui na nossa live, vai digitando aí, ao final do programa a gente revê tudo e ora por isso. Para você que está no Instagram, a mesma coisa, se você tem algum pedido de oração, vai colocando aí e a gente vai colocando. Outro versículo chave que eu queria trazer se encontra lá no livro de Provérbios, Provérbios 21, 23, que diz assim: o que guarda a sua boca e a sua língua, guarda das angústias a sua alma. Eu estava hoje, né, de madrugada, já vendo algumas coisas no YouTube de ministrações, e ao passar a timeline ali do YouTube, eu vi uma ministração sobre essa questão do poder da língua, e automaticamente aquilo pulou para dentro. Eu digo, opa, já sei qual é a ministração, já sei qual é o tema do Papai do Céu quer trazer hoje para a gente. É sobre o poder da língua. Na realidade, a língua em si, né? É aqui, para quem está me vendo, ela não tem tanto poder para nada. É tanto que pessoas que são surdas, elas têm a língua, né? E do que adianta a língua na vida de quem é surdo para falar? Para falar não adianta nada. Então, quando se fala da língua em si, na realidade está falando muito mais do ato de falar do que do membro específico. É bom fazer essa introdução, porque vez ou outra aparece engraçadinho e coloca: rapaz, e para quem é surdo e não fala? Para quem é mudo e surdo que não fala e que está com a língua lá? Mas aqui está falando muito mais do ato de se comportar no falar, está falando mais de uma atitude. O que guarda a sua boca e a sua língua, guarda das angústias da alma. Quando a gente traz aqui em Romanos, se eu ler rapidamente novamente para você, você vai entender que aqui está falando de uma confissão de fé. E aí está falando daquele momento de salvação. Ó. Se você crer, confessar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Mas está falando, quando a gente vai analisar nas entrelinhas e reler ele novamente, você vai entender que está falando muito mais de um ato de continuidade. E não de algo, está falando mais de algo contínuo. E não de algo ali apenas, se você crê que Jesus é o teu Salvador, você vai receber ele agora e vai aceitar Jesus, vai ser um crente. Não. Se você confessar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Isso aqui não é apenas não é apenas uma atitude de momento. Eu estava na igreja, estava num local, aceitei Jesus, confessei ele. Confessar Jesus como Senhor e suficiente Salvador das nossas vidas, em um momento de angústia e de aflição, a gente está confessando ele ali. Eu declaro em nome de Jesus, Deus se fazendo presente nessa situação. Eu declaro em nome de Jesus uma unção específica vindo para cá, para esse ambiente. E aí, através da sua confissão de fé, o que é que vai acontecer naquele local? Salvação. Eu trouxe até o significado de salvação aqui. Existem vários significados, mas se chama, um deles, né, é o ato ou efeito de salvar, de livrar do mal ou do perigo. Quando você começa a declarar, a confessar Jesus, a confessar a palavra, porque Jesus não é a palavra de Deus. Quando você começa a confessar a palavra de Jesus, a palavra de Deus, né, que é o próprio Jesus. Quando você começa a confessar a palavra, a confessar versículos bíblicos, você está trazendo salvação. Quando você faz isso para a sua vida, você trouxe salvação para a sua vida.
Mas quando você faz isso por conta de uma situação em especial, você está trazendo livramento, você está trazendo salvação para aquele local. Você está livrando aquele local do perigo, da influência de Satanás. Então, não é só um versículo que fala do ato de salvar ali, né? Se você confessar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. É algo que fala sobre uma continuidade. Existem áreas nas nossas vidas que nós precisamos chamar Jesus como Senhor dela e crer com o nosso coração. Eu estava no hospital e passei um tempo internado. Algumas pessoas já acompanharam isso aqui, mas algo que eu não trouxe foi que eu conversava com alguns cristãos lá dentro, pessoas que iam para a igreja fielmente e tal. E sabe o que era sabe o que foi que eu escutei de algumas? Rapaz, eu cheguei a desconfiar de Deus, Paulo, porque eu estou vivendo isso aqui. Olha, eu cheguei a duvidar, eu cheguei a botar Deus na prova. E eu, meu Deus do céu, eu fiquei sem saber o que dizer. Eu disse, meu pai, como é que essa pessoa crente, crendo em Jesus e diz uma coisa dessa? Mas a boca fala do que está cheio o quê? Do que está cheio o pulmão? A boca fala do que está cheio o fígado? Não, a boca fala do que está cheio o coraçãozinho. O teu coração, ele está cheio de Deus, ele está cheio de fé, só vai sair isso da sua boca. Quando vem a situação ruim, está saindo o que da sua boca? O que é que está saindo da sua boca? Se você confessar com sua boca, não, mas eu já disse uma vez eu estava no ônibus, eu estava na mente, né, concentrado ali em Jesus. Não, não é concentrado não. Se com sua boca se você confessar com sua boca que Jesus é Senhor e crer com o coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Está falando de um ato contínuo. Está falando de algo contínuo, que não vai começar apenas e vai parar ali, vou confessar Jesus como Senhor e Salvador e acabou-se. Não, está falando do ato contínuo. Lá em Provérbios 18, 21 diz assim, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, e os que usam habitualmente serão recompensados. Uma vez que eu e você sabemos o poder dela e o quanto isso pode impactar na vida de outras pessoas, fica muito mais prático de você estar usando. Uma das coisas que eu costumeiramente faço ao acordar e sair rápido para a rádio, né? Bem rápido aqui para os estúdios, é abençoar o dia da minha esposa. E eu acordo, dou um cheiro nela e começo a declarar, meu amigo. Eu declaro bênçãos sem medidas na sua vida. Eu declaro que vai ser um dia fantástico. Declaro que você vai ser bem recompensado e tal. Então eu começo a declarar o mesmo de coisa e depois rápido para a rádio para não se atrasar. Porque de manhã, né, parece que as horas passam muito rápido. E aí é algo que eu faço sempre. Por quê? Porque eu sei que há um poder naquilo ali. E eu não sei se você sabe, mas já existem pesquisas que falam que quando você começa a se nortear, a trazer palavras para o ambiente, você começa a ter sua mente mudada por aquilo ali que você está falando. Então, até no YouTube mesmo, já existem alguns vídeos que mostram, né, um experimento que é fácil de se fazer em casa, onde existem 3 potes, né, ou às vezes é só com 2 potes, o cara coloca arroz e água. E aí sobre um pote de arroz ele vai lá e só fala palavra boa, e no outro pote de arroz com água ele vai lá e fica só falando palavra ruim. Isso durante um certo tempo, um certo período, né, um certo tempo de dias, e no final ele mostra o resultado dos dois. Para as pessoas que duvidam do poder das palavras, comece a colocar palavras boas na sua vida. Comece se levante em Deus, dizendo eu quero mais de Deus, sabe? Eu estava passando um período recente onde minha vida espiritual estava lá embaixo. Eu não estava com aquele fogo de ir para a igreja, de escutar as ministrações, de ter uma vida de oração com o Senhor. Sabe o que foi que eu comecei a falar? Senhor, repreende isso em nome de Jesus.
Eu não quero essa frieza espiritual para minha vida, não. Eu quero estar alimentado contigo. Eu quero estar com o meu coração aquecido. Senhor, eu repreendo isso. Eu quero chegar no programa de rádio e ter uma ministração que vai tocar o coração das pessoas com unção, vivendo aquilo. E comecei a desejar isso. Comecei a vivenciar isso. Por quê? Começou com o desejo, depois começou a ser falado, Senhor, eu quero. Eu declaro em nome de Jesus fome e sede da palavra dentro da minha vida. E o que foi que começou a se manifestar? A fome e a sede do Senhor. Aquele crente que antes ia para a igreja apenas para cumprir tabela, agora vai para cumprir um propósito. Essa frase eu vou colocar no meu Instagram, porque quando vem assim de Papai do Céu, a gente tem que agarrar. E antes o crente que ia para cumprir tabela, agora vai para cumprir um propósito. Ei, quais são as áreas que você está precisando ser aquecido no Senhor? São as áreas das finanças? São as áreas da tua empresa, do teu emprego? Deus, Ele tem mais e mais para ativar na tua vida. Agora cabe a você virar a chave. Eu estou com a chave de um carro aqui, mas para que as portas se abram do carro, é preciso que ou eu utilize a chave, ou eu aperte, né, no botão, hoje é tudo digital, para que elas se destravam. Para algumas portas serem abertas na sua vida, você precisa destravá-las com a boca. São ambientes, são coisas que você precisa. Ei, eu sempre tive o sonho de fazer um curso teológico chamado Rema. O irmão Guilherme Regis, que está aqui comigo, sabe muito bem do que é que eu estou falando. E eu passei um período de uns 3 a 6 meses, eu não lembro a quantidade de tempo, isso eu adolescente ainda. Antes de dormir, todos os dias eu declarava: eu vou fazer esse curso em nome de Jesus. Era um curso que antigamente só tinha na cidade do Paulista, aqui mais próximo, não tinha ainda aqui em Rio Doce. E eu declarava: eu vou fazer esse curso em nome de Jesus, vou ter dinheiro para ir e para voltar, sem R$1 no bolso, irmãos, sem trabalhar, apenas estudando. E eu declarava: vou ter dinheiro para ir e para voltar, vai ter dinheiro para lanche, para o material, vou fazer esse curso, vou fazer esse curso. O que é que aconteceu? Qual o resultado? Fiz o curso. E com relação às passagens? Tinha carona para ir e para voltar. E com relação à questão de lanche, de material didático, tinha dinheiro para o material didático. Sabe o que foi que aconteceu? Um grupo de irmãs movidas pelo Senhor, e eu sem conhecer, eu não fui pedir a nenhuma delas. Eu não fui dizer a elas: olha, estou precisando fazer esse curso, quero muito fazer. Um grupo de irmãs na igreja se reuniu, e eu digo que é a minha comunidade do fiéis, né? E elas se reuniram, fizeram um grupo, se organizaram entre elas o quanto cada um ia dar. E aí depois chegaram para mim no final de um culto à noite e disseram: ó, Pablo, a gente vai pagar o seu remo. E todo mês ainda vai lhe dar tanto. Eu já vi várias situações onde as pessoas, elas foram agraciadas com relação a curso de teologia e principalmente o remo, onde eu estou mais próximo. Mas de ganhar o curso e ganhar mais um dinheiro por fora para alimentação, coisa nesse sentido, até hoje eu só conheço o meu. Ei, quais são os sonhos impossíveis que você tem dentro do seu coração? Eles estão saindo como impossibilidade pela sua boca ou estão saindo como provisão divina? É a casa própria? É o seu casamento? É um carro novo que você quer trocar de carro? Você quer tirar o seu carro? Porque já está mais do que na hora de você ter o seu carro? Como é que isso está saindo da sua boca? Rapaz, o carro está caro demais, pelo amor de Deus. Eita, porque é habilitação. Eita, porque tem o IPVA. E o IPTU? Não, sai do aluguel agora não. Casa é muito cara, eu não consigo agora não. Porque meu score. O score não, meu amigo. Você tem que se basear no céu e começar a declarar isso. Começar a chamar para perto. Ei, quando você começa a declarar o que você quer ver na sua vida, automaticamente um mar de possibilidades começam a se abrir. Como diz a reverenda Aldenise, né?
E você começa a enxergar antes possibilidades que estavam travadas na sua mente. Você sai daqui e você começa a ter uma visão mais ampla. Lendo determinado livro, para encerrar com esse relato, ele falava o seguinte. Ele falava sobre nessa questão das palavras, que quando a gente começa a trazer em uma determinada situação uma negatividade, né, uma essência de negatividade, de não, até pelas coisas naturais. Um exemplo, Pablo, hoje é possível você construir um prédio, né, no natural, não. E quando eu começo a falar apenas o não, só vai vir desculpas e só vai vir coisas racionais apontando para essa direção. Mas se vem alguma pessoa e diz, Pablo, tem como você construir um prédio? Tem como você montar uma construtora, construir um prédio? E eu digo que sim, automaticamente minha mente ela vai começar a se abrir para possibilidades que me levam a construir isso. Eu estou trazendo um exemplo de um prédio, nem sei porque eu entrei nesse exemplo, mas é só um exemplo. Amém, pessoal? É só um exemplo. Ei, decida abrir sua mente hoje para o sim de Deus. E comece a mudar essa situação que você está vivendo, declarando, falando. Eu já sei disso, Pablo, que você está dizendo. Pronto, comece a viver isso. Quais são as palavras que você tem dito aos seus filhos, aos seus netos? Quais são as palavras que você tem trazido aos irmãos da igreja, às pessoas que estão desviadas do caminho do Senhor? Se você é meu amigo próximo, né, e não recebeu uma vez ou outra, eu mando para principalmente por desviado. Eu estou orando, eu sinto algum incômodo no coração. Eu digo, meu irmão, tive um desejo hoje contigo, eu estava orando hoje para você, por você. E Papai do Céu quer te ver perto, cara. A gente te ama, a gente quer te ver bem. E começa a dar uma palavra de ânimo, uma palavra de injeção que bota o cara lá para cima. Seja assim com a vida de pessoas, motive elas. Declare palavras de carinho, de amor, de afeto. Você que é homem, não é que você não vai deixar de ser mais homem por conta disso, não. Pelo contrário, você está se amadurecendo em Cristo Jesus. Vamos orar ao Senhor, vamos agradecer por essa palavra que falou aos nossos corações. Eu sei que Deus ele vai manifestar grandes coisas em nosso meio, também nessa quinta-feira. Você crê dessa forma? A partir de hoje eu declaro em nome de Jesus essa consciência de usar a boca como instrumento de bênção na vida de outras pessoas, essa consciência vindo ao teu encontro de forma mais veemente. Pai, nós te rendemos graças por essa palavra, por essa ministração que alcançou os nossos corações, Senhor. Te rendemos graças porque a cada dia estamos sendo banhados por uma nova unção, por uma porção que vem de cima, para nos alcançar, em especial nesses primeiros dias do ano, para ser a base desse próximo ano que vem. Te rendemos graças, Senhor amado, pelas pessoas que nos escutam através das emissoras de rádio parceiras, através das nossas cabeças de rede, através das nossas redes sociais, em especial dos nossos amigos que estão nos escutando agora pelo YouTube, Senhor. Em nome de Jesus, declaramos bênção sobre cada um dos nossos ouvintes. E essa consciência encontrando a vida deles a cada dia desse ano. De falar e de profetizar palavras de bênçãos, de acordo com sua palavra, obviamente. É o que te pedimos e já te agradecemos no santo e poderoso nome de Jesus. Você crê nisso que foi ministrado? Você crê nessa palavra que foi trazida hoje para o meu e para o seu coração? Comece a falar palavras de bênçãos.